Então, que tá todo mundo cansado desse governo, a gente já sabe. Quer dizer, para alguns gados, eu acredito que não. Bem, essas manifestações de agora foram meio revoltantes para mim, eu não acreditei que iria tanta gente. Apesar de eu não acreditar tanto, porque existem formas de você burlar meio que as câmeras. Você bota de um ângulo específico e aí parece que a manifestação foi gloriosa. Como muitas vezes acontecia com o próprio PT, não é? Aquelas manifestações que pareciam ser gigantescas e na verdade não era aquilo tudo. A real é que tá todo mundo cansado de verdade. E isso se reflete nas últimas eleições de 2022. Como vocês podem ver, a maior parte dos resultados das vitórias foram de centrão, digamos assim, PSDB. Bolsonaro não ganhou nenhuma eleição em 2022. E esse é um dos motivos porque você não deve apoiar mais o Bolsonaro. Eu vim fazer esse vídeo para te dar 10 motivos. 10 motivos do porquê você não deve mais apoiar o Bolsonaro. Antes da gente continuar, eu sei que você tá cansado desse governo, tá cansado de ficar alheio a tudo que acontece, a ter que ficar dependendo de políticos mandando na sua vida. Agora, se você realmente quer mudar isso, eu tenho uma coisa pra te contar. Só espera até o final do vídeo. Assiste até o final do vídeo que você vai saber. Eu separei esses 10 motivos em 3 categorias: os motivos morais, os econômicos e os motivos lógicos. Vamos começar pelos morais, que foi realmente o ponto de virada para mim. Bem, começou quando ele quis interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Logo ele, que vivia falando mal de Lula, do PT, dos corruptos em geral, falava mal do Centrão, ele fez de tudo para proteger os seus filhos, tanto Flávio quanto Carlos. O Flávio, que tinha aquele esqueminha lá da rachadinha na Assembleia aqui do Rio de Janeiro, tanto o Carlos, que tinha esse sistema de robôs para ficar atacando as pessoas na internet. Temos dois dos filhos do Bolsonaro que estavam sendo investigados e ele não iria deixar isso acontecer. Não iria deixar os filhos dele serem presos. O que aconteceu? Ele queria trocar o superintendente, o Moro não deixou, o Moro saiu. E foi aí que foi o ponto de virada para mim. Quando o Moro sai do governo e deixa claro que havia um vídeo que comprovava que ele realmente estava falando a verdade. E esse vídeo é revelado e mostra que tudo que o Moro falou era uma verdade. Como você consegue defender o Bolsonaro? Eu não vou seguir mais. Foi ali. Eu já estava de saco cheio agora do segundo motivo. A forma horrível que ele administrou esse país durante uma pandemia, negligenciando toda a pandemia, negligenciando o vírus, não fazendo nada para conter e ainda ridicularizando quem estava sofrendo com essa doença e mesmo apenas preocupado com ela. Quando a gente tem um presidente que fala e daí, fala não sou coveiro, você perde uma credibilidade inteira nele. Eu já tinha perdido. E outra, a gente ficou 2 meses praticamente sem ministro da saúde no meio de uma pandemia. Não tem cabimento, não tem como você continuar apoiando um cara assim. Ai, mas ele tá sendo injustiçado, tá sendo injustiçado. Cara, ele fez por merecer, não é injustiça. Se tá tendo toda essa revolta pra cima dele, é porque ele mereceu. O terceiro motivo é o contrato com a Covaxin. Se realmente não tinha nada, se ele realmente é santo, não fez nada de corrupto com essa, não fez nenhum acordo ilegal, por que esconder? Por que fazer um sigilo de 100 anos? Só daqui a 100 anos a gente vai saber qual foi esse contrato. Quando a gente nem sabe se vai existir Brasil, a gente vai poder saber. Eu não vou saber, não vou estar vivo até lá. Talvez só meu neto saiba e isso vai ser relevante. Você entende qual foi a jogada desse cara? Não, você não tem como defender isso pelos motivos morais. O quinto motivo, que é o motivo que começa a ser mais econômico, é a reforma administrativa e a reforma tributária, que ele prometeu que iria mandar, realmente mandou, mas não é uma merda, né? Vamos lá. Uma reforma administrativa que não mexe com o privilégio de ninguém não é uma reforma administrativa, é cortar a cabeça de gente que já está recebendo quase nada. Ele só mexeu com a base, ele só mexeu com quem já ganha pouco, com quem já está com dificuldade. Juiz, promotor, deputado,
toda a esfera da elite do funcionalismo público vai continuar do mesmo jeito. O Kim Kataguiri teve que ir lá fazer uma emenda de privilégio para conseguir pelo menos cortar esses privilégios todos, férias de 60 dias para juiz, promotor. Como que pode isso? Cara, imagina, tem pai de família que nem tira férias, que às vezes o emprego não dá férias e às vezes ele precisa trabalhar durante as férias para conseguir um dinheiro a mais para poder sustentar, para poder pagar as contas. E vem um juiz para falar que não pode tirar as férias dele de 60 dias, porque senão não vai conseguir trabalhar. E o Bolsonaro nem se mexe para fazer nada sobre isso. E a reforma tributária que não corta tributo nenhum, que não corta imposto nenhum. Ele falou que iria reduzir imposto. Ele falava que o imposto de renda seria uma alíquota única de 20%. Ainda estamos em 27,5%, meu querido. Ainda estamos nisso. E pelo jeito não vai mudar. Ele quer criar. O Paulo Guedes mandou uma reforma tributária que aumenta um imposto. Vai ter um imposto adicional. Porra, que liberal é esse? Que liberal é esse que aumenta o tamanho do Estado? Não tem sentido nenhum. E você falar que então é o Guedes que é o culpado, que o Bolsonaro não tem nada a ver. Você, meu amigo, tu acha mesmo que se o Guedes for contrário, fizer uma parada que o Bolsonaro não quer, ele vai continuar no governo? Tu viu o que aconteceu com o Moro? Eu acabei de falar o que aconteceu com o Moro. O Moro queria continuar as investigações com o Flávio e o Carlinhos. E o Bolsonaro não quis. Meu querido, o Bolsonaro é que manda. Assim, nunca é culpa do mito. É culpa do Guedes, é culpa do Moro, é culpa de todo mundo, menos do mito. Porque o mito é o que já diz a palavra, né? É um ser mitológico, é poderoso, onipresente, onipotente. Bolsonaro não está sendo injustiçado. Bolsonaro está sofrendo pelas coisas que ele mesmo fez. O quinto motivo são as intrigas externas. Sinceramente, pra quê? Pra que fazer intriga com China, com França, com o novo presidente dos Estados Unidos, né, durante a eleição? Pra que tudo isso? Simplesmente pra tomar sanção econômica do nada? Não tem sentido. E você continua a defender, você vai lá na manifestação, bater buzina pro mito. Você não pode continuar pensando desse jeito. Quer dizer, você pode continuar pensando desse jeito. Mas você tem que entender que você está sendo laçado pelo Bolsonaro. Ele está montando em você, como um touro, como um gado que você é. Boi. Outro motivo são as intrigas internas com os próprios governadores, com o STF, com o Congresso. Ele fala o tempo todo em fechar o STF, ele fala que o Congresso não deixa ele trabalhar, sendo que muitas das coisas que ele prometeu ele poderia cumprir sem nem passar pelo Congresso. Então não faz sentido ele fazer toda essa intriga, dar toda a estabilidade política. E se de um lado intrigas externas trazem problemas de países contra o Brasil, intrigas internas trazem problemas de empresas contra o Brasil. Porque que empresa vai querer ficar num país onde se defende fechamento de STF, de Suprema Corte? Que o presidente fica falando sobre golpe toda semana, que faz briga com o governador, que na verdade deveria ser uma harmonia. Não tem sentido. Eu já devo ter falado isso muitas vezes nesse vídeo. O Bolsonaro está cagando para a economia do Brasil também. Ele só quer livrar os filhos dele da cadeia. Os filhos dele, todo mundo da família dele. Ele quer livrar da cadeia. Então a gente já pode passar para o oitavo motivo, que já chega agora a ser os motivos lógicos do porquê você não deve mais apoiar esse cara. Os motivos lógicos começam com a popularidade do Bolsonaro. Bem, apesar dessas manifestações aparentemente terem tido bastante pessoas, como eu falei antes, talvez não seja exatamente uma verdade, as pesquisas mostram totalmente o contrário. E antes que você gado venha falar que a pesquisa é feita pelo PT, que é de esquerda, a pesquisa foi feita pela XP. A XP que tem maior interesse em que o Bolsonaro continue em poder, porque ela é uma financeira, ela não quer instabilidade política de um impeachment, por exemplo. Claro que ela vai tentar puxar o máximo para o Bolsonaro, e mesmo uma empresa assim não conseguiu defender tanto o Bolsonaro. Quando nós nos deparamos com isso, a gente consegue ver que realmente parece que se encheu muito essas manifestações,
mas talvez não seja exatamente tanta gente assim. Foram em algumas capitais, foram algumas aglomerações que podem sim ter tido jogo de câmera. A gente tem que ver melhor isso aí. O nono motivo são as traições de campanha. Tantas. Daria para fazer um livro só para explicar as traições do Bolsonaro. De todas as várias traições que ele fez, eu vou só botar três para o vídeo não ficar muito grande. Então, nós tivemos a que eu considero mais importante, a que ele não faria acordo com o Centrão. E olha que engraçado. Hoje, a base do Bolsonaro é o Centrão. Bolsonaro não tem tanto deputado do lado dele. O que acontece que o Bolsonaro não tomou impeachment até agora é o Centrão do lado dele. E ponto, não tem o que questionar. Ele comprou o Centrão descaradamente. Não é à toa que saiu o escândalo aí do Tratolão, que é o mensalão do Bolsonaro. Isso não tem como negar. Isso é uma das traições dele, que ele falava que preferia não governar que negociar com o Centrão. Mas então, o que mudou? Medo de perder o poder, medo de sofrer impeachment por todos os problemas que eu já citei antes. A segunda traição foi que ele tinha mesmo dito, ele mesmo disse que botaria o Moro no STF. Ele realmente falou que precisaria passar por uma sabatina, que é o normal, mas ele falou que indicaria ele. Por que não indicou? Por que indicou o Cássio Nunes? Ah, mas o Moro é um comunista que saiu do governo. Cara, ele não estava mais planejando botar o Moro pra ser para ser ministro do STF. Ele já não estava planejando isso. E mesmo assim, foi oferecido isso caso o Moro continuasse no governo e o Moro não quis. Por quê? Isso é ter moral. Isso é você chegar no Tourette e falar assim: eu não vou me envolver com um governo que eu estou vendo que é corrupto. Eu não vou fazer isso por um cargo. Isso é totalmente diferente do que o Bolsonaro faz. E a terceira traição dele, que é a traição de campanha dele, foi redução de impostos, que ele falou que iria ter. E vai falar. O que quer defender vai falar que ele reduziu o imposto em jogo. É verdade, mas em todo o resto ele não tá cagando pra isso, sinceramente. Ele mesmo falou que eu abaixo o ICMS do governo federal se o governo estadual tirar. Ele sabe que o ICMS dos governos é a principal fonte de caixa do governo. Dos estaduais, aliás, desculpa. Do federal, não. A federação consegue se manter sem o ICMS, os estados não. Ele tá fazendo um joguinho. Ele tá querendo novamente passar a culpa pros outros, porque esse cara não consegue simplesmente assumir responsabilidade. Ele vai jogar a culpa pra todo mundo pra nunca se sair culpado. E o décimo e último motivo para você não apoiar mais esse cara é o conluio com o STF e o Congresso. O quê? Mas o STF que tá fazendo tudo de errado. É, né, meu querido? Não, mas você não entendeu uma coisa. O Alexandre de Moraes e o Barroso que são os alvos. Toffoli não é mais. Fux não é mais. Por que você acha que eles não são mais os alvos de tantas críticas? Porque eles não estão em cima do Bolsonaro. Por que você acha que o Gilmar Mendes, que é o do PT, o advogado do PT, o cara que defende o PT, por que você acha que ele não tá, o Bolsonaro não fala mais mal do Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes que colocou a liminar para o Flávio poder ter foro privilegiado. Porque quando o Flávio fez a rachadinha, ou melhor, supostamente fez a rachadinha, ele estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele não tinha direito de ter foro privilegiado. E o Dias Toffoli fez um acordo com o Bolsonaro para não avançar as investigações do Flávio no STF. Ele tá juntinho com eles. Em troca, o que o Bolsonaro teve que fazer? Simplesmente teve que ajudar a barrar a CPI da Lava Toga, que ferrava o STF um pouco. E a CPI da Lava Toga poderia pavimentar o impeachment de um ministro do STF, poderia limitar o STF. Bolsonaro foi contra. Olha que engraçado. Por que ele foi contra? Porque ele tem rabo preso. Por isso. E o conluio com o Congresso são as emendas parlamentares, da qual o governo está liberando tudo o que pode para conseguir não sofrer um impeachment. Como você acha que o Lira ganhou a presidência da Câmara dos Deputados? Com o apoio do Bolsonaro, com emenda parlamentar até não poder mais, com o esquema de tratolão, com tudo isso, o Bolsonaro não cai. O Bolsonaro está do lado das raposas, ele está do lado dos mercenários, que ele tanto falou mal. E agora você continua defendendo esse cara. Não tem mais como defender esse cara. E é isso, e essa coisa que você pode fazer.
Você que está revoltado com o Bolsonaro, você que está revoltado com todo mundo mandando na sua vida, você tem que fazer uma coisa. Dia 12 de setembro vai ter a manifestação que vai ser totalmente diferente dessa manifestação do dia 7. A manifestação do dia 12 é por um impeachment do Bolsonaro e não é de viés, não é de viés político, tanto que muitos políticos de diversos vieses, todos aqueles que são contra o Bolsonaro e com uma condição também, que são contra o Lula. Se você não é Lula nem Bolsonaro, faz um esforço para mudar esse país. A gente precisa de manifestação grande, a maior que tiver, porque o Congresso ele não vai fazer nada com o Bolsonaro, a menos que ele veja que o Bolsonaro está fraco. E dá para enganar essas manifestações que o Bolsonaro fez. Dá para enganar. Mas se a nossa for maior, meu querido, o Bolsonaro cai. E quando ele cair, aí a gente vai numa briga contra o Lula. Mas por enquanto, o nosso problema é o Bolsonaro que está no poder. Bem, eu vou na manifestação. Eu espero te ver lá.